1 Coríntios, capítulo 15, versículo 14 diz: E se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como também é inútil a fé que vocês têm. A ressurreição de Jesus é a maior prova que a nossa fé cristã é verdadeira. E é sobre isso que eu quero falar hoje. Nós vamos provar como o cristianismo faz sentido e como ele pode sim ser uma grande verdade. E como eu acredito, como ele é uma verdade. Mas antes, deixa eu me apresentar. Meu nome é Wesley Gobato, sou estudante de teologia e fiz esse canal para fazer aquilo que eu mais gosto, que é falar da palavra de Deus. Se você também gosta da palavra de Deus, se você também gosta de conteúdos teológicos, então você pode se inscrever nesse canal e ativar o sininho para não perder mais nenhum conteúdo aqui. Aqui a gente fala da palavra, a gente faz apologética, a gente fala sobre o cristianismo. Então, a sua ajuda é muito importante para mim. E além de você se inscrever, como que você pode me ajudar? Você pode me ajudar curtindo esse vídeo e deixando o seu comentário, porque assim o YouTube entende que o conteúdo é relevante e começa a recomendar para mais pessoas. Desde já, eu espero que eu possa contar com a tua ajuda. Antes da gente falar sobre a verdade do cristianismo, nós precisamos entender algumas falácias ateístas sobre o argumento que eu quero usar. O argumento que eu quero usar para demonstrar que a ressurreição de Jesus é verdadeira e é uma fonte real que a nossa fé é verdadeira, eu preciso falar sobre o Jesus histórico. Só que muitos ateus negam o Jesus histórico com alguns tipos de falácias, e essas falácias são falácias que tentam negar esse argumento sobre o Jesus histórico, que Jesus realmente existiu, a figura histórica dele existiu. E algumas falácias sobre o Jesus histórico são a falácia do espantalho. Os cristãos acreditam que Jesus era um super-herói com poderes mágicos, então é óbvio que ele nunca existiu. Esse é um tipo de fala que você vai ver na boca dos ateus na internet por aí. Por Jesus ser uma pessoa que fazia milagres, ser um ser sobrenatural, segundo o cristianismo, ser o próprio Deus, então logo Jesus não existiu. Mas isso é uma falácia, porque eles estão usando sobre evidências não históricas, mas evidências sobrenaturais de que se um homem ser sobrenatural, se uma religião diz que esse homem era sobrenatural, isso quer dizer que ele não existiu. Isso é uma falácia do espantalho. O apelo à ignorância. Não há provas de que Jesus existiu, logo ele nunca existiu. A ausência de provas definitivas não é prova da inexistência. Há evidências históricas, textos de Flávio Joséfo, Tácito e os próprios evangelhos que são analisados como fontes antigas com critérios acadêmicos. O outro tipo de falácia é a falsa equivalência. Jesus é só mais um mito solar, como Horus ou Mitra. Essa ideia foi popularizada, mas amplamente rejeitada por estudiosos sérios, incluindo ateus. As comparações entre Jesus e deuses pagãos são, em grande parte, anacrônicas ou mal interpretadas. Outro tipo de falácia é a falácia genética. A história de Jesus vem da Bíblia, e como a Bíblia é um livro religioso, então Jesus é uma invenção. Rejeitar automaticamente um relato porque vem de uma fonte religiosa é descartar evidências sem análise. Fontes religiosas ainda podem conter dados históricos e há métodos críticos para avaliar isso. E o que nós vemos, através de arqueologia, através da história, é que realmente alguns fatos históricos são comprovados dentro da Bíblia. Conforme o tempo vai passando, esses fatos históricos são comprovados dentro da Bíblia. A Bíblia acerta em muita coisa quando se trata de história, e algumas delas eu acredito que provavelmente será provado conforme passar o tempo. Então, dizer que a Bíblia não pode ter um fato verdadeiro histórico porque ela é um livro religioso é algum tipo de falácia. Então, esses ateus famosos de internet vai usar desse argumento que o Jesus histórico não existiu. Mas essa afirmação ela tem todo um porquê por trás e a gente vai chegar até isso. Mas nós precisamos entender que esse tipo de pensamento vai totalmente contra aquilo que uma academia acredita. O Jesus histórico, e não somente Jesus histórico, mas os seus discípulos, é um fato confirmado por grandes acadêmicos, é um consenso acadêmico.
uma grande maioria realmente entende que Jesus existiu, analisando a história e evidências que contém durante a história sobre Jesus e os seus discípulos. Então, ao negar um consenso acadêmico, esses ateus famosos de internet, eles não passam de negacionistas. Por quê? Porque eles estão negando algo que é um consenso acadêmico sem fundamentos sólidos. Ou seja, eles criticam tanto a nossa fé, mas a análise deles sobre Jesus parte de algo que também é uma fé deles, porque eles têm uma fé que Jesus nunca existiu. Isso não é um fato. Porque se isso fosse um fato, não seria consenso acadêmico que o Jesus histórico e os seus discípulos realmente existiram. E nós temos fortes evidências históricas que realmente Jesus existiu. Então nós temos fontes como os evangelhos, as cartas de Paulo, especialmente as autênticas como 1 Coríntios, Gálatas e Filipenses. Temos fontes não cristãs como Flávio Joséfo, historiador judeu do século I, que muitos ateus vão dizer que os seus textos foram adulterados por cristãos, que realmente em algumas partes pode ter sido adulteradas, mas é um consenso acadêmico que aquilo que ele fala sobre Jesus, ele falar sobre Jesus como realmente alguém que existiu, isso é uma verdade. A diferença é que os textos foram adulterados porque alguns cristãos colocaram como se Joséfo confirmasse que realmente Jesus era o Cristo. A gente também tem Tácito, um historiador romano, e também tem Plínio como fontes históricas que vão a favor da existência do Jesus histórico. Então, em resumo, o consenso acadêmico, eles afirmam que Jesus de Nazaré existiu como figura histórica. Ele foi um pregador judeu do século I, foi crucificado sobre Pôncio Pilatos e realmente morreu. A sua morte foi autêntica. Teve seguidores, apóstolos reais. Esse, em resumo, é um consenso acadêmico. Por que os ateus gastam o seu tempo para tentar provar que esse Jesus histórico nunca existiu e acabam fazendo conteúdos aí na internet que a gente pode acessar com vários tipos de falácias, vários tipos de coisas que são totalmente inviáveis, que o próprio consenso acadêmico trata como conspiração, trata como falácias. Por que eles fazem isso? Porque os ateus, eles temem um argumento cristão, um argumento teísta, que é muito famoso e que eu quero trazer para vocês. O maior argumento que nos prova, de alguma forma, de um certo grau, que realmente o cristianismo faz sentido e que o cristianismo é uma verdade. Claro que isso não prova 100% o cristianismo, porque esse não é o objetivo também desse vídeo. Mas o objetivo é mostrar que o cristianismo faz sentido sim. E que esse argumento é um argumento que muitos ateus não sabem responder. Então vamos lá. Se Jesus histórico é um consenso acadêmico, então nós podemos dizer que Jesus, como pessoa, realmente existiu. E também vimos que é um consenso acadêmico que ele realmente foi crucificado e morreu. Então, essa pessoa chamada Jesus, que se dizia ser Deus, realmente existiu e foi crucificado e morreu nesse processo de crucificação. Claro que a história não vai dizer que esse Jesus realmente fazia milagres, que ele realmente era filho de Deus e Deus, mas a gente está partindo do ponto de evidências históricas. Então, Jesus, como figura histórica, realmente existiu e ele também teve discípulos e apóstolos reais. Esse também é um consenso acadêmico. Os apóstolos levaram adiante a mensagem de Cristo após a sua morte e levaram adiante um argumento que Jesus, ao morrer, não permaneceu morto, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Então, Jesus como figura histórica realmente existiu, os discípulos existiram e, pós a morte de Jesus, os discípulos pregavam a ressurreição de Cristo. Terceiro ponto, testemunhas morreram no primeiro século por causa de Jesus. Eles morreram por não negar o cristianismo. Nesse ponto, muitos podem levantar e dizer, realmente, essas pessoas morreram assim como outros religiosos morrem, como, por exemplo, no islamismo, que as pessoas morrem acreditando que a cometer aquele ato terrorista, elas vão para o céu, para o paraíso. Mas existe uma diferença aqui.
Essas pessoas que morreram no primeiro século por causa de Cristo não eram pessoas que morreram por causa de uma religião, por não querer negar a sua religião, mas pelo contrário, essas pessoas são chamadas como testemunhas oculares. Isso quer dizer que elas foram testemunhas visuais da ressurreição de Cristo. E elas morreram exatamente por não querer negar que Jesus realmente ressuscitou. E você pode dizer, ok, mas qual fato histórico, qual evidência histórica nos mostra que realmente existiu testemunhas oculares no primeiro século que morreram a afirmar que Jesus ressuscitou? Realmente a gente não tem tantas fontes históricas sobre essas testemunhas que acabaram morrendo no primeiro século por não negar a ressurreição de Jesus. Mas nós temos os apóstolos. E, como nós já vimos, os apóstolos, alguns deles, principalmente Tiago, Pedro e Paulo, são figuras realmente muito reconhecidas dentro da academia como pessoas que realmente existiram. E todos eles morreram por causa de Jesus. Tiago, Pedro e Paulo, como outros discípulos que não têm tantas fontes históricas assim, morreram. E eles não morreram por causa de uma religião. Eles sim morreram ao dizer que eles viram Jesus ressurreto. Eles eram testemunhas oculares da sua ressurreição. Então vamos voltar ao segundo ponto. Jesus, ele realmente existiu como figura histórica. E os discípulos levaram essa mensagem, que Jesus ressuscitou ao terceiro dia. Se essa mensagem é uma mentira, então os discípulos sabiam que eles estavam levando uma mentira, pregando uma mentira. Mas o grande argumento é, se os discípulos, esses apóstolos, sabiam que eles estavam levando uma grande mentira, por que eles chegaram ao ponto de morrer por não negar que Jesus ressuscitou? Eles foram até o fim, eles foram martirizados. Tiago foi o primeiro deles, mas a morte de Tiago não impediu que os outros apóstolos também fossem martirizados. Eles também morreram por dizer que Jesus ressuscitou. E é esse argumento que os ateus temem tanto. Porque se Jesus, como figura histórica, realmente existiu, ele tinha discípulos e os seus discípulos levariam a mensagem que ele ressuscitou ao terceiro dia, e esses discípulos foram martirizados, qual é o sentido desses discípulos ser martirizados por dizer algo que eles sabiam que era mentira? Por que eles foram até o final, segundo eles, como uma mentira? Então, nós vemos que realmente nesse sentido o cristianismo ele ganha uma grande força e autenticidade, uma evidência muito grandiosa, porque uma pessoa não seria capaz de morrer por uma mentira, ir até o final por uma mentira sem ganhar nada com isso. E o que os apóstolos ganharam a morrer por causa de Cristo? Nada. Eles não ganharam poder, eles não ganharam dinheiro, eles não ganharam praticamente nada além da sua salvação, que é o melhor de tudo. Mas eles não ganharam nada terreno aqui. Eles não ganharam poder, eles não ganharam autoridade, eles não ganharam dinheiro. Eles apenas foram até o final, dizendo que Jesus realmente ressuscitou. E se Jesus realmente ressuscitou, como nós vimos em 1 Coríntios capítulo 15, então a nossa fé, ela faz sentido e ela é verdadeira. Esse é o argumento que muitos ateus tentam fugir, porque eles sabem que esse argumento é um argumento muito forte e que faz sentido. Então, eles precisam negar aquilo que é um consenso acadêmico, a existência do Jesus histórico e dos seus discípulos. Então, eles negam isso para tentar atacar outras áreas do cristianismo, porque eles sabem que esse argumento da ressurreição de Cristo, como Paulo vai dizer em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 14, que se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como também é inútil a fé de vocês. Ou seja, a ressurreição de Cristo é a maior prova, a maior evidência que a fé cristã é verdadeira. E, junto com os fatos históricos e as evidências históricas de um Jesus histórico e dos seus discípulos, nós podemos entender que os discípulos, ao morrerem por causa de Jesus, eles não estavam morrendo por uma mentira, mas faz mais sentido entender que eles realmente estavam morrendo por algo que eles viram com seus próprios olhos, que era Jesus ressurreto.